seria esse apostilamento de Haia? Para que serve? Quando ele é exigido? Perfeito. O apostilamento de Haia, ele é um procedimento, né? É um procedimento que tem vários países que são signatários, né? Ou seja, países que aceitam o apostilamento de Haia e participaram da aprovação desse procedimento de validação documental. Então, vamos entender. Olha só, quando vamos pegar um documento simples, vamos pegar um documento, uma certidão de casamento. Eu vou dar um exemplo com um documento que não é de transferência, né? É uma certidão de casamento. Você casou na Argentina, por exemplo, ou você casou nos Estados Unidos, ou você casou na Espanha, todos os países signatários. Você casou em um desses países e você precisa aqui da entrada no imóvel, né, juntamente com a sua esposa, ou no financiamento, ou em qualquer outra questão. São casados em comunhão parcial de bens, o imóvel é dos dois, a certidão de casamento, ela tem que ser, ela tem que constar, ou seja, no cartório. Como que esse cartório vai receber esse documento no Brasil e vai acreditar que esse documento é verdadeiro, que você realmente é casado na Argentina? Antigamente, o que era feito? Antigamente, você pegava esse documento e você levava no consulado brasileiro. Perfeito? Você tinha que levar numa instituição brasileira, normalmente numa instituição que fazia uma interface com o seu país, um consulado, uma embaixada, né, para você fazer a chancelaria desse documento. Então era um processo um pouco mais burocrático, um processo um pouco mais complexo. O que o apostilamento de Haia veio? O que o apostilamento de Haia trouxe para a gente? O apostilamento de Haia trouxe para a gente a possibilidade de se tornar verdadeiro perante o seu país documentos 100% validados por instituições estrangeiras. Então, por exemplo, para você validar um documento como o histórico escolar, por exemplo, na Argentina, você vai levar ele no MEC, ou ele já vem com o carimbo do MEC, e o MEC vai... O que o MEC quer dizer? Olha, essa faculdade, ela realmente existe, e ela é legalizada na Argentina, eu carimbo. Essa faculdade, ela consta, ela existe. Depois você vai levar esse documento no Ministério das Relações Exteriores. Olha, esse carimbo é válido, e o Ministério das Relações Exteriores vai carimbar. No momento que você tem os 3 carimbos, o da sua faculdade, o do MEC e o do MRE, esse documento está legalizado. O documento do MEC e do MRE, eles vão constituir o apostilamento de Haia. É isso. O apostilamento de Haia ele pode ser feito para qualquer documento estrangeiro e observa, ele não passou por nenhuma instituição brasileira. Não passou. E esse documento recebido no Brasil, ele é válido. Inclusive, ele vai ser traduzido por tradutor juramentado brasileiro. Ou seja, ele dá fé que esse documento ele é verdadeiro. E ele vai ser aceito pela faculdade também. Então, o apostilamento de Haia, ele é um procedimento, tá? Que permite que você valide a sua documentação 100% no país onde você está, sem passar por nenhuma instituição brasileira. Tá? Então, isso é o apostilamento de Haia. E esse apostilamento de Haia, ele é interessante pra caramba, porque ele facilita muito a vida. Existem países mais morosos, mais lentos, existem países mais rápidos. Mas, de forma geral, facilitou muito o trânsito de informações de documentos entre países. Então, isso é o apostilamento de Haia. E qual é a exigência das faculdades que abrem processo seletivo de transferência em relação a esse apostilamento de Haia? Ele aparece assim no edital, apostilamento de Haia, ou tem outras formas de sacar que a faculdade está pedindo esse apostilamento? Boa pergunta, boa pergunta. O apostilamento de Haia, ele é muito importante. Quando a faculdade aceita alunos do exterior, você pode presumir que o apostilamento de Haia ele será necessário para praticamente 100% das faculdades. Ele pode aparecer de forma direta, solicitando apostilamento de Haia. Os documentos têm que estar apostilados, tá? Ou seja, aparece, os documentos têm que estar apostilados, os documentos têm que estar apostilados em Haia, aparece vários termos. Alguns editais, foi até importante essa pergunta aparecer, falam que os documentos têm que estar apostilados em Haia ou chancelados pelo consulado brasileiro. A chancelaria pelo consulado brasileiro ela já caiu depois do apostilamento de Haia. Os editais ainda mantêm isso, mas isso não é normalmente uma opção. Quando você ler chancelaria, quando você ler consulado brasileiro, entenda, é apostilamento de Haia que você tem que entregar. Então, normalmente aparece assim no edital. Existem editais, principalmente de faculdades públicas, e isso requer uma atenção muito grande, que não falam diretamente no seu edital, no corpo do edital sobre o apostilamento de Haia, mas fala que os documentos têm que seguir as regras relacionadas ao MEC, coloca uma portaria. E normalmente essa portaria, ela vai justamente falar isso, que os documentos têm que estar apostilados em Haia e traduzidos por tradutor juramentado nacional, tá? Não realizem a tradução juramentada. Vou aproveitar esse gancho, posso?
Ou tem? Claro. Vou aproveitar esse gancho para falar com vocês que não traduza documentos com tradutores não brasileiros. Não façam isso. É mais barato? Muito mais. É mais barato? Claro que é. Tá? Por quê? Porque são válidos em pouquíssimas circunstâncias. Sempre traduza sua documentação com tradutor juramentado brasileiro. Sempre. Isso é fundamental, tá? Aí você fala, poxa, mas eu vi um edital que só fala tradutor juramentado. O edital, ele já presume que você vai traduzir com tradutor juramentado brasileiro. E ele vai indeferir sua documentação. Ah, mas eu posso recorrer. Pode. Pode. Se o edital ele não estabelece, ele não fala tradutor juramentado nacional, é um erro do edital. Porque, na verdade, ele presume que tem que ser tradutor juramentado nacional. Então, não cedam ofertas assim mirabolantes, tá? De tradutores de fronteira, fora do Brasil, porque realmente você vai chegar nos editais aqui e você vai ter problemas, tá? Então é isso. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.